Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. O Comitê de Política Monetária, o Copom, finalmente baixou a taxa básica de juros, a Selic, que saiu de 13,75% para 13,25% ao ano. O corte de meio ponto percentual é o primeiro desde agosto de 2020. Foi a primeira redução no atual governo que, desde o início, criticou o presidente do BC, Roberto Campos Neto, pela decisão do comitê em manter os juros. Mesmo com a diminuição, ainda é a maior taxa real descontada à inflação do mundo. A redução da Selic e o que essa baixa impacta na economia, bem como a atuação do economista Márcio Postman à frente de institutos como o IPEA, a Fundação Perseu Abramo e o Instituto Lula, serão discutidos no programa de hoje. A Defensoria Pública de São Paulo pediu ao governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o imediato fim da operação policial no Guarujá, que já matou 16 pessoas desde a sexta-feira, dia 29. A ação, iniciada após a morte de um soldado da rota, que são as rondas ostensivas Tobias Aguiar, não tem data para acabar. O governador já manifestou publicamente apoio ao que chama de, abre aspas, confronto, negou excessos e disse que está, abre aspas, satisfeito. Essa ação da PM no Guarujá e os primeiros meses da gestão Tarcísio de Freitas no estado de São Paulo também serão analisadas no Revista de hoje. Um inquérito que investiga a atuação dos militares nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro indicou falhas de órgãos do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. O documento, obtido pela Folha de São Paulo e divulgado no último dia 31, livrou as tropas da culpa pela invasão. Concluiu, por outro lado, que se houvesse planejamento, entre aspas, adequado no início do governo do presidente Lula, o episódio poderia ter sido evitado ou minimizado. O programa repercute essa questão e analisa a situação do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele foi indiciado pela terceira vez. Esse é considerado, até agora, o processo mais importante contra o republicano. Jovens de várias partes do mundo estão em Lisboa, capital de Portugal, para a Jornada Mundial da Juventude. Com a presença do Papa Francisco, estão sendo esperados para o evento mais de 500 mil de jovens. A Jornada Mundial da Juventude e a Onda Rosa por conta do filme Barbie serão assuntos do Revista. 2 semanas após chegar às salas de cinema, segue dominando as rodas de conversa e as discussões nas redes sociais. O longa já é um fenômeno de bilheteria em todo o mundo e também se tornou um fenômeno cultural. Algo que há tempos não se via na indústria cinematográfica. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. A situação do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem se complicando cada vez mais. Nesta semana, ele foi indiciado pela terceira vez. Este é considerado, até agora, o processo mais importante contra o republicano. E para falar com a gente sobre essa questão e a situação do ex-presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos, nós conversamos agora com James Green, que é professor de História e Cultura do Brasil em Brown University. Professor James Green, prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vindo. É um prazer estar com vocês. Professor, vamos tentar trazer, elucidar para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, esse momento atual vivido por Donald Trump lá nos Estados Unidos. Traz para a gente um relato, o senhor que conhece muito bem todo esse processo, de qual que é hoje a real situação do ex-presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos. Olha, é muito complicado, porque infelizmente ele mantém um grande apoio dentro do Partido Republicano, que ele tinha uma base de apoio de 60%, 70% das pessoas
que vote nas primárias, as eleições internas, para determinar quem vai ser o candidato. E eu acho que esses processos não estão afetando esse apoio que ele tem a esse setor do povo americano. Então, inclusive que dizem que isso ajuda ele um pouco de levantar grana para a campanha eleitoral dele, porque as pessoas acham que ele está sendo vitimizado pelo governo de Biden. Então, ele está, claramente, ele está com muito medo de ser preso, e por isso ele é candidato à presidência, porque ele acha que se ele for eleito, ele vai fazer um auto-perdão, mas você nota que ele está muito nervoso sobre isso, muito tenso sobre isso. E os argumentos dos advogados dele são muito fracos nessa caso. São dois argumentos principais que eles estão utilizando, e outra questão do procedimento dizendo que eles precisam mais tempo para preparar o caso, então eles querem ter o processo depois das eleições, ou seja, com essa possibilidade de ele ser eleito presidente e fazer um auto-perdão. E eles estão argumentando que ele tem todo o direito, pelo primeiro amendo da Constituição americana, de liberdade de expressão, de poder ter falado tudo que ele tem falado, e eles estão abafando o seu direito de livre expressão, que é um argumento falso, porque baseado na lei que eles estão acusados de ter violado, você tem direito de falar. Por exemplo, eu posso falar, eu quero assaltar um banco. Tudo bem, você tem direito de dizer, eu quero assaltar um banco. Mas quando você começa a assaltar um banco, comprando uma revólver, comprando um carro, convidando uma pessoa para ajudar, você entra numa conspiração, e isso já é crime nos Estados Unidos. Então ele tinha todo o direito de dizer que ele ganhou as eleições, mas na verdade, quando ele começa a fazer ações para derrubar os resultados eleitorais, ele entra num crime contra o Estado norte-americano. E, professor, já que você mencionou um pouco do que ele é acusado nesse processo, né, do que ele se tornou réu nessa semana, o que vem repercutindo aqui no Brasil é que esse é o processo mais grave que ele responde até agora, que é o terceiro em 4 meses que ele é chamado, né, a responder como réu. E essa é a mais grave das acusações, porque engloba vários aspectos de conspiração, inclusive contra o Estado estadunidense, né? Eu queria lhe ouvir sobre isso, como que a justiça vai lidar com essas questões. É mais grave também porque é um atentado à democracia direto, porque ele tentou derrubar os resultados eleitorais. Então isso é muito mais sério do que roubar ou manter documentos secretos que ele não tinha direito de ter. Tem o outro processo que ainda não foi anunciado, mas você imagina que vai ser anunciado a semana que vem, vai sobre esse envolvimento no processo eleitoral de Georgia, onde a procuradora é uma mulher negra muito forte, que ela vai, com certeza, semana que vem, fazer acusações. Por que é importante? Porque vamos supor que ele foi eleito presidente, ele fez uma auto-perdão, ele não tem direito de fazer isso com acusações estaduais. Então, o processo de Georgia é um processo baseado na lei estadual, e se ele for condenado, ele não pode fazer uma auto-perdão, ele não tem nem... Só o governador do estado de Georgia podia fazer isso. Podia acontecer, porque o governador de Georgia é um republicano, mas então é uma preocupação que as pessoas têm de incentivar a realização desse processo. Porém, o processo prioritário vai ser esse processo que acabou de ser anunciado, e tanto o juiz que vai ser responsável para conduzir esse processo é uma pessoa muito forte, muito determinada, uma pessoa que não vai deixar ele fazer manobras, ou os advogados deles fazerem manobras. E também ela tem sido muito dura com as pessoas que já foram condenadas por ter levantado contra o governo no 6 de janeiro. Então, foram quase 1.000 pessoas presas e 300 pessoas condenadas, e ela, quando ela recebeu casos, ela condenou as pessoas mais do que a recomendação do próprio procurador-geral. Então, nesse sentido, as pessoas estão dizendo que ela vai ser uma pessoa que não vai deixar as coisas ficar muito soltas. E o Procurador-Geral da República está pedindo, essa conselheira especial que está dirigindo o caso, do nome do Estado, está querendo fazer o processo o mais rápido possível, justamente para
realizar o processo durante o período de 2024, antes das eleições. E eu acho que é possível. Eu acho que é possível que comece em março, abril o processo, 2 meses, vamos dizer que vai ser o processo, e eu acredito que ele vai ser condenado. E aí que vamos ver o que vai acontecer. Professor, eu queria que o senhor fizesse, se possível, uma análise para a gente do atual momento da economia estadunidense e o que isso pode implicar ou não na possível reeleição de Joe Biden e no fortalecimento dos republicanos em qualquer que venha a ser o candidato dos republicanos. Então, a economia está melhorando, desemprego está muito abaixo, a inflação está diminuindo, então ele tem conseguido aprovar várias leis no ano passado que estão injetando dinheiro na economia, então acredito que a situação econômica é favorável e, em geral, isso é determinante para as pessoas. Eu acho que o que é curioso que as pessoas não estão super animadas com a presidência dele. E não é curioso, eu não estou conseguindo entender, porque não é uma coisa que ele tem feito errado entre as pessoas que não são os apoiadores de Trump convictos. Não, esse setor não vai apoiar ele nunca, mas ele não consegue manter uma popularidade além de 40%, 42%. Porém, ainda não começou a campanha eleitoral e tem um grande perigo nesse sentido para ele, que há uma possibilidade. É possível que Robert Kennedy Jr., que é o filho do Robert Kennedy, que foi irmão do presidente Kennedy, e ele também foi advogado-geral, foi assassinado em 68, o filho dele é um cara meio louco, pessoa que está contra a vacina, ele tem uma série de ideias de conspiração, os próprios irmãos e a família condenam ele está muito isolado. Ele vai ser candidato nas primárias do Partido Democrata, tem um certo reconhecimento do nome dele, então pode ganhar uma certa popularidade, mas Biden vai ser escolhido, não tem nenhuma dúvida. A questão é muito mais nas eleições finais, quando uma pessoa de um terceiro partido lança a sua candidatura. E nesse momento, o Cornel West, que é um negro intelectual, que foi professor de Harvard, Princeton e Yale, ele provavelmente vai ser candidato do Partido Verde, e isso tira 2 ou 3% dos votos que podiam ser feitos para Biden, como o Ciro Gomes, esse debate sobre Ciro Gomes e os votos que ele podia tirar da eleição de Lula, no sentido que ele não apoiou Lula no final, definitivamente. Então, essa é uma possibilidade, porque as eleições, se Trump for candidato, vai ser apertado. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. E rapidamente, a gente está chegando no tempo final aqui da nossa conversa, professor, mas eu gostaria de entender, o senhor já falou um pouco que ele é favorito entre os republicanos, mas há como ter alguma mudança ainda nessas prévias dentro do Partido Republicano que leve outro candidato e não o Trump nesses próximos meses? Alguma reviravolta possível? Eu acho que só se ele sofrer um ataque de coração, porque, na verdade, ele sabe que a candidatura dele é a única garantia que pode postergar as eleições com o argumento que não pode ser condenado ou processado enquanto ele está candidato, e ele está querendo apostar na vitória para fazer esse auto-perdão, o primeiro acto que ele vai fazer em 21 de janeiro de 2025, com certeza. Então, eu acho que ele está 35 pontos em frente de outros candidatos, todos são fracos e todos eles estão apoiando ele. Então, nenhum deles consegue diferenciar-se, 2 candidatos estão criticando ele, mas a grande maioria está apoiando ele, defendendo ele, a linha dele. Então, eles não conseguem distinguir-se dele, então não conseguem gerar apoio dentro da base do Partido Republicano, porque são iguais. Então, se você pode votar em Trump ou pode votar numa pessoa que apoia Trump, é melhor votar em Trump. Então, eu acho que é muito difícil que ele não seja candidato republicano. Eu acho que ele não vai fazer uma plea bargaining. Meu Deus, era a palavra mais importante durante a Lava Jato, quando fizeram como se chama isso? Quando fizeram essa negociação. Delação. Delação. Não, delação, mas pode ser uma negociação. Negociação, para sim. ter mas eu acho que é meio difícil que ele faça isso, porque para fazer isso ele tem que admitir que ele fez erros.
que ele não ganhou as eleições e tudo que ele fez foi equivocado. Então, acho que não vai fazer isso. Então, ele vai apostando que ele não vai ser condenado. E em Washington, honestamente, é uma cidade que tem muito ressentimento contra ele. Ele ganhou menos que 10% de votos em Washington. Então, quem vai estar no júri vai ser pessoas, com certeza, com ressentimento contra ele. Teoricamente, o júri vai ser pessoas neutras que não vão tomar uma decisão anterior e vão ser objetivos, mas eu acho que vai ser muito difícil ele escapar, se houver o processo como está sendo previsto. Vamos ver. E, professor, agora, de fato, 2 minutinhos, eu tenho que lhe fazer essa pergunta. Quanta coincidência e quantos fatos parecidos lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Donald Trump perde, incita apoiadores a invadir o Capitólio. Bolsonaro perde aqui no Brasil, extrema-direita, para deixar bem claro, incita apoiadores a invadir 3 poderes, Congresso e Palácio. Muita coincidência, né, professor? Muitos fatos parecidos. E espaços é parecidos porque não somente uma ligação direta entre Steve Bannon e pessoas no Brasil, um diálogo muito forte entre o filho do Bolsonaro e setores da ultradireita americana, é uma interação internacional nesse sentido, mas eu acho que o Bolsonaro sempre seguia o roteiro de Trump. Ele achava que Trump tinha conseguido coisas que ele jamais podia ter imaginado. Tanto ele quanto o Bolsonaro não imaginavam ser eleito presidente, foi uma situação esquisita. E do outro lado, se Biden for eleito presidente, é mais um argumento para o Lula ser, bom, Biden pode ser reeleito porque não eu sou mais jovem do que ele. Então esse é outro elemento a favor do Lula, se ele quer ser candidato de novo em 2026. Então, vamos ver. A gente segue acompanhando todo esse desenrolar dos processos contra Trump, e também todo o processo que já se inicia a partir desse ano das eleições presidenciais lá nos Estados Unidos. Conversamos com James Green, que é professor de História e Cultura do Brasil na Brown University. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação e por trazer essa análise sobre esse contexto tão turbulento que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu acompanho muito a situação brasileira, mas também do meu próprio país. Então, quando vocês quiserem me chamar para fazer análise sobre os Estados Unidos, com muito prazer eu faço isso, tá bom? Tá bom, professor. Abraço, professor. Abraço. Márcio Postman foi confirmado pelo presidente Lula para comandar o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Postman é professor de economia com atuação na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele também presidiu o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a Fundação Perseu Abramo e também, por 3 anos, o Instituto Lula. E sobre essa questão, nós conversamos agora com o próprio Márcio Postman, que vai falar para a gente do seu trabalho à frente do Instituto por 3 anos, o Instituto que elegeu uma nova diretoria. Professor Márcio Postman, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Quero dizer que para mim sempre é uma satisfação poder atender ao chamado da TVT, a quem admiro por sua qualidade, por sua competência profissional e faz um trabalho essencial na disputa da informação e do dado numa análise séria. Maravilha. Posso? Bom, diga lá. Claro, maravilha. O prazer é nosso em tê-lo aqui com a gente no Revista Brasil TVT. E eu já queria falar com o senhor presidiu o Instituto Lula nos últimos 3 anos, o Instituto que tem uma nova diretoria, inclusive elegendo uma mulher, Ivone Silva, era presidente dos bancários, uma mulher negra, e agora assume a presidência do Instituto. Queria lhe ouvir a composição do seu trabalho, né, essa composição dessa nova diretoria, professor. Perfeitamente. O Instituto Lula é uma instituição da maior relevância do Brasil e de reconhecimento internacional. É uma instituição que tem mais de 3 décadas de existência, embora o nome anterior era no Instituto Cidadania, que marca basicamente a trajetória do presidente Lula. A partir da primeira eleição que ele participou, em 1989, se constituiu, então, em 1990, um governo paralelo, que foi, na verdade, uma iniciativa do próprio presidente Lula de acompanhar, monitorar as políticas públicas do governo eleito naquela época, o presidente Collor, não é?
E, ao longo do tempo, o Instituto Cidadania abrigou uma série de iniciativas lideradas pelo presidente Lula, desde as caravanas, não é, de contato com a realidade brasileira, com as diferentes comunidades, a geografia do Brasil foi fundamental. Também abrigou a responsabilidade de encontrar de forma pluralistas estudiosos, políticos, para a construção de projetos para o país, de diferentes políticas públicas, e que foram muito importantes a partir, então, da eleição de 2002 até 2010, quando o presidente foi eleito e reeleito com uma série de políticas públicas inovadoras, em parte delas construídas dentro do Instituto Cidadania. Com o encerramento dos 2 mandatos do presidente Lula, o Instituto Cidadania, então, se converte no próprio Instituto Lula, conforme a legislação de 1991, que permite, então, que ex-presidentes possam ter uma institucionalidade para abrigar a herança do governo em termos de experiências públicas, a memória de um presidente da República, e é isso que vem fazendo o Instituto Lula desde 2011 para cá, portanto são 12 anos, e tem uma diretoria que responde por as iniciativas, por todo esse trabalho, que é um trabalho que vai além, evidentemente, do legado dos 2 mandatos do presidente Lula, porque ele é um centro de agregação de ideias, de pensamentos, de projetos, né? Fizemos, nesses últimos 3 anos, quando tive a honra de liderar o Instituto Lula, junto com uma diretoria colegiada da maior alta relevância, trabalhos importantíssimos, como, por exemplo, o estudo sobre a transformação digital a qual o Brasil está vivendo hoje, né? A interconectividade, a internet, o computador, não é? As mudanças, inclusive, que a pandemia acelerou no Brasil. Também tivemos uma série de iniciativas de formação, de capacitação nessa nova realidade que o Brasil está vivendo, né? Além das atribuições que o Instituto vem fazendo já há algum tempo, que é a cooperação internacional com diferentes países, com diferentes instituições. Então, o mandato está se encerrando agora e nós tivemos, então, a satisfação de, numa assembleia realizada na segunda-feira dessa semana, a definição da nova direção que vai conduzir o Instituto para os próximos 3 anos, até 2026, não é? E que tem na sua liderança, como foi já aqui destacado, a Ivone Silva, que é uma dirigente sindical, não é? Uma mulher, uma brava mulher, corajosa, importantíssima atuação na liderança do Sindicato dos Bancários, uma mulher negra, inclusive, que ressalta justamente a questão que o presidente Lula sempre tem levantado, né? Desigualdade no Brasil. Então, nós estamos muito satisfeitos porque o Instituto Lula seguirá com uma diretoria muito qualificada, preparada para responder aos desafios que nós estamos vivendo, inclusive um desafio novo, né, para um instituto que responderia pela memória de mandatos anteriores, mas agora já está acompanhando o 3º mandato do presidente Lula. E, professor, o senhor que tem aí uma carreira longa já na área acadêmica, de pesquisa, professor de universidades públicas renomadas, e tem essa relação, esse momento também que o senhor preside este instituto tão ligado ao combate à desigualdade, ao combate à miséria. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco assim, sobre a importância do Instituto, dessa atuação da sociedade civil organizada, em relação, inclusive, a esse lugar também da pesquisa e como esses 2 lugares se relacionam e como o Instituto Lula lida com essa relação entre o lugar da pesquisa, do pensamento e também da atuação e da prática nesse combate à desigualdade. Perfeitamente. É importante, talvez, só chamar a atenção para o fato que o Brasil não tem, digamos assim, uma memória da República Brasileira, não é? Nós temos, basicamente, 2 museus, que são os museus do Ipiranga, no caso, em São Paulo, e o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que, de certa maneira, guardam a herança do Brasil imperial, quando nós tivemos 2 imperadores, né? O Pedro I e Pedro II. Mas a partir de 1889 nós tivemos uma sucessão de presidentes, não é? Mas que não há, de certa maneira, uma institucionalidade para guardar a experiência desses mandatos. Há iniciativas pessoais, individuais, familiares de alguns dos presidentes, mas a maior parte dos presidentes não tem registro de uma forma organizada e sistêmica.
Então, em 1991, foi constituída uma legislação que abre a possibilidade para os ex-presidentes criarem institutos que possam justamente viabilizar e abrigar, não é, os registros, a memória, um centro de reflexão a partir da experiência de um ex-presidente. Né? De uma certa maneira, inspirado na própria experiência dos Estados Unidos, que tem já consolidado, não é, esta figura de um espaço para que o ex-presidente, que foi, em geral, são pessoas muito qualificadas, que tiveram uma experiência de conduzir o Brasil, né, o país. Bem, mas infelizmente essa experiência não está muito consolidada no Brasil, né, porque nós temos apenas 3 institutos de ex-presidentes. Temos um instituto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o instituto do ex-presidente João Goulart, não é? E do presidente Lula. Não, até agora, pelo menos, a gente desconhece a experiência de outro ex-presidente, mas de toda maneira, podemos falar aqui a partir do próprio Instituto Lula, não é? Que procurou, obviamente, oxigenar as experiências do passado, não é? Várias que foram muito exitosas nos 2 mandatos do presidente Lula, aí na primeira década do século, nós estamos na terceira década, não é isso? Mas o Instituto teve um papel, na verdade, de atualizar isso, contextualizando com a realidade que nós estamos vivendo. Então, o tema, né, da desigualdade que o presidente Lula sempre destaca, a desigualdade tal como nós conhecemos, não é? Ela, de certa maneira, é herdada de um passado agrário que o país teve. Infelizmente, o país não fez as reformas clássicas do capitalismo contemporâneo, não fez uma reforma agrária, não fez uma reforma tributária para valer, etc. Isso foi gerando, na verdade, uma sociedade proveniente do campo com uma desigualdade muito intensa. E nós passamos nos anos 30 para os anos 80, né, para uma outra sociedade urbana, uma sociedade industrial, que também veio acompanhada das desigualdades próprias da sociedade. E o que nós procuramos ressaltar, digamos, no período mais recente, é que como o Brasil está vivendo uma transição digital, não é? E que, de certa maneira, também vem impondo ritmos diferentes de acesso às tecnologias, às comunicações, às informações, e que vem aprofundando determinadas desigualdades. E por isso nós procuramos identificar isso, produzir informações e até mesmo apontar possibilidades de políticas públicas, que esperamos que o presidente Lula tenha a possibilidade, junto com o seu governo, de implementá-las, não é, durante esses próximos 4 anos, no qual o Brasil está liderado pelo presidente com muita maturidade, com muita experiência, né, com muito conhecimento e saber para conduzir melhor o Brasil e enfrentar de fato essa mazela nacional que é a nossa desigualdade, a diferença, não é, por sexo, por gênero, por território, que são questões que precisam ser de fato muito fortemente enfrentadas. E professor, como que foi a questão das experiências, trocas de experiências com outros institutos fora do Brasil, né? Imagino que muito diálogo e essa troca de experiência que é muito válida no sentido de, né, o que o Instituto se prontificou a fazer e trabalhava, e esta troca com outros institutos e fora do Brasil também, professor. Como que foi isso ao longo da sua gestão à frente do Instituto? Eu posso dizer que nós recepcionamos assim, demandas provenientes de outros países, de outras instituições, porque o Instituto Lula, o nome do presidente Lula é reconhecido internacionalmente e há um grande interesse em conhecer as experiências que haviam sido implementadas, né, que foram os seus resultados reconhecidos internacionalmente, seja pelo Banco Mundial, as Nações Unidas, não é? O êxito de combate à pobreza, por exemplo, o êxito de alcançar o pleno emprego, ou seja, o Brasil conseguiu combinar democracia, crescimento econômico e inclusão social. Isso não aconteceu espontaneamente, isso foi decisão de governo, foi algo planejado e, portanto, isso gerou um interesse, uma curiosidade muito grande. Então, nós tivemos a possibilidade de ampliar a cooperação com instituições latino-americanas, né? O Instituto tem uma forte ligação com o Instituto Pátria, por exemplo, da Argentina. Fizemos uma série de atividades, oficinas, seminários, publicações divulgando a experiência do Brasil, por exemplo, não é? Tivemos a oportunidade de também fazer cooperação com universidades latino-americanas, né? Levando justamente a mensagem das experiências de políticas públicas no Brasil. Fizemos convênios importantes com instituições dos Estados Unidos, por exemplo, aqui cito uma recente trabalho que fizemos com a Prefeitura de Boston,
nos Estados Unidos, né? Boston é um local que concentra muitos brasileiros. O Brasil tem atualmente 2,2% de sua população residindo fora, né? E muitas vezes são pessoas qualificadas, jovens, que estão procurando outras possibilidades. E nós estamos interessados em descobrir, por exemplo, como outros países, como a Índia, como a China, por exemplo, aproveitam melhor os chineses, os indianos que estão fora, interessados em contribuir com o seu país. Então, apenas para dizer, não é uma experiência nesse sentido com os Estados Unidos. Mas tivemos outras, também com a China, por exemplo, uma discussão, uma aproximação com a Academia de Ciências Sociais da China, buscando entender melhor os avanços que representam a digitalização da sociedade. A China, por exemplo, tem quase 40% da sua economia digitalizada. O que representa isso? Quais são os impactos do emprego? Como se contabiliza esse valor da produção proveniente da digitalização, etc. Não é? Então, também uma troca, experiências muito interessantes, sem falar também em cooperação tanto com a África quanto a Europa. Não é? Então, tudo isso aqui para não também cansá-los, não é, para dizer que a cooperação internacional é um braço fundamental do Instituto Lula, especialmente agora, então, quando o presidente exerce seu terceiro mandato, não é? O êxito que está obtendo no seu governo, no início do governo, inclusive, do ponto de vista do desempenho econômico, a reversão, não é, nos problemas sociais que nós estamos tendo, e para outros países, na verdade, o Brasil segue sendo a referência e o Instituto pode ajudar nisso. Eu não tenho dúvida que a nova direção terá esse papel muito importante para dar continuidade. Maravilha. Conversamos com o Márcio Postman, que é professor de economia que atuou na UFABC, atua na Unicamp. Ele também presidiu o IPEA, a Fundação Perseu Abramo e nos últimos 3 anos o Instituto Lula, que foi o tema aqui da nossa conversa. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Abraço. Um inquérito que investiga a atuação dos militares nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro indicou falhas de órgãos do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. O documento, obtido pela Folha de São Paulo e divulgado no último dia 31, livrou as tropas de culpa pela invasão. Concluiu, por outro lado, que se houvesse planejamento, entre aspas, adequado no início do governo do presidente Lula, o episódio poderia ter sido evitado ou minimizado. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Gleisi Hoffmann, que é deputada federal e presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores. Deputada Gleisi Hoffmann, tudo bem? Prazer recebê-la no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Prazer também estar aqui na Revista Brasil TVT. Um abraço para vocês e para todos que estão nos acompanhando. Deputada, como é que o Partido dos Trabalhadores recebeu essa notícia de que o governo do presidente Lula é que teria a responsabilização por tudo que aconteceu em Brasília naquele dia 8 de janeiro? Não, primeiro assim, o governo tinha 8 dias, como é que ia fazer um planejamento? Muita gente do GSI ainda era do governo passado. Então, é um absurdo esse inquérito chegar a isso. E vamos lembrar aqui que teve um grande incentivo dessas manifestações, aqueles acampamentos feitos na frente dos batalhões do Exército, em Brasília tinha, e foi dali que partiram as pessoas. E vamos lembrar também que a direção desses estabelecimentos militares não deixaram as pessoas saírem dali. Até o último momento impediram. Então eu vi com uma grande responsabilidade por parte desse inquérito da Justiça Militar esse tipo de acusação. A responsabilidade com certeza maior foi da Polícia Militar do Distrito Federal, que não tomou as providências que deveriam tomar, e também dos comandos que nós tínhamos em frente a esses estabelecimentos militares. Essas coisas têm que ser esclarecidas. Assim que o governo empossado tomou consciência do que estava acontecendo, tomou as providências cabíveis. O presidente Lula foi super firme nesse sentido e reestabeleceu a ordem que precisávamos ter. E a senhora, em declarações dessa semana, falou que é uma forma de negacionismo trazer à tona
uma análise, um inquérito dessa forma como foi feito. Queria ouvir da senhora como é que a senhora vê esse negacionismo dentro ali da equipe militar, dos militares. Falamos de negacionismo porque eles estavam negando a realidade, assim como nós tivemos o negacionismo do governo Bolsonaro em relação à pandemia, negando a pandemia. Eles negaram completamente o que aconteceu em Brasília, negaram os acampamentos que estavam lá sendo estimulados. Vamos dizer aqui, muitas daquelas pessoas que estavam naqueles acampamentos eram familiares de militares, tanto que no dia que aconteceu, o que aconteceu no 8 de janeiro, eles não deixaram fazer a retirada. Tinha, inclusive, arma pesada lá para proteger, o que foi muito ruim, né? Então, negaram a responsabilidade. Acho que não podiam ter feito assim, lavar as mãos. Tinham que ter assumido a responsabilidade que teve por parte de membros das Forças Armadas que deram guarida àqueles acampamentos. E deram guarida também à quebradeira que aconteceu na Praça dos Três Poderes. Não mobilizaram o efetivo e as forças. Veja, o governo estava entrando, tinha muita gente deles ainda no comando. Então foi muito ruim isso. Eu acho que isso merece uma apuração maior, uma apuração mais acurada, para que realmente os responsáveis tenham as consequências que devem ter. Não pode ficar do jeito que está. E, deputada Gleisi Hoffmann, após a eleição que elegeu o presidente Lula de forma legítima, democraticamente, ficou todos aqueles acampamentos em todo o Brasil em frente aos quartéis do Exército. Depois teve outros atentados em Brasília mesmo, que antecedeu uma tentativa de atentado ao aeroporto de Brasília com bomba. E durante o 8 de janeiro, as imagens são claras e são fatos e contra fatos, não tem o que questionar, a polícia militar do DF escoltando aqueles manifestantes. Agora chegar com essa informação de que em 8 dias de governo empossado, esse governo é responsável por tudo isso, será que esse inquérito militar em sã consciência acredita que alguém sério nesse país vai acreditar neste documento? Eu acho que ninguém acreditou. Eu, pelo menos, não acreditei. Com quem eu falei, não acreditou. Foi uma forma de querer passar pano, de querer não responsabilizar, né? Até porque na frente dos quartéis que estão falando, sempre foi tido como área de segurança. Nem estacionar carro pode. Eles têm condições e tinham condições de dissolver aquele tipo de manifestação. E não fizeram, muito permissivos. Tinha comida, tinha água, tinha todas as condições para que os manifestantes ficassem ali. Então aquilo foi muito ruim. Que essa manifestação, esse acampamento em Brasília, foi um dos pontos base para se organizar a ocupação das praças dos Três Poderes. A Polícia Militar do Distrito Federal chegou a acompanhar os manifestantes até a Praça dos Três Poderes. O secretário, na época, que agora foi convocado pela CPMI do golpe, foi viajar, não estava aqui, e diziam que não tinha problema nenhum. Então, como que um governo que estava entrando, não tinha nem 8 dias de mandato, teria condições de fazer essa mobilização ou utilizar da inteligência que ainda estava na mão de muitos de comandos bolsonaristas? Então, essas coisas têm que ser esclarecidas. Eu espero que a CPMI esclareça isso e espero que este inquérito seja também um ponto de investigação da CPMI. Exatamente sobre quais medidas possíveis em torno desse inquérito a senhora acredita que seja possível fazer? A senhora falou da CPMI agora, mas há outros campos, outras autoridades ou mecanismos que podem, de alguma forma, fazer algo contra esse inquérito? A própria Justiça, o STF, que já está investigando, que tem inquéritos lá, e que deve julgar os militares que foram envolvidos, e tem muitos militares envolvidos nesse processo do golpe do dia 8. Eu acho que isso também tem que ser um objeto de averiguação, mas eu não acho que o judiciário, aí depende de outras questões, mas na CPMI, eu acho que a CPMI tem obrigação de chamar lá os responsáveis pelos inquéritos militares e tirar isso ali. Tada, para esta semana, retorno dos trabalhos legislativos no Congresso. Como é que foi essa semana? Porque teve também várias CPIs aí, o trabalho da senhora é intenso, participa em uma inclusive. A senhora pode falar para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual de como que foi esse retorno dos trabalhos legislativos?
Bom, nós tivemos bastante trabalho das comissões na Câmara dos Deputados, a CPI do MST, que é aquela CPI que é um palco para bolsonaristas e para pessoas que querem criminalizar os movimentos sociais. Eu tenho dito que o relatório já está feito de criminalização do MST, mas a CPMI também do golpe teve um bom andamento, né? Convocou aí o Torres, convocou o Mauro Cid, abriu sigilo, quer dizer, deles, né, do ex-secretário da Polícia do Distrito Federal, do Mauro Cid, quebrou sigilo telemático, telefônico. Eu acho que a gente vai poder ter bastante esclarecimentos disso. A pauta ainda da Câmara não entrou com todo vapor, só matérias mais que não são as centrais da economia que foram votadas. Eu espero que nessa semana que entra a gente possa resgatar a pauta que nós temos que realmente discutir. Temos que votar o arcabouço, que veio do Senado da República, temos ainda a LDO, tem que discutir o orçamento para que a gente possa votar e, obviamente, a reforma tributária sendo votada no Senado vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados também. Então, eu espero que na semana que vem essa pauta do plenário seja recolocada aí com mais ênfase nas matérias que nós precisamos encaminhar. Deputada Gleisi Hoffmann, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo e agradecendo de antemão a senhora, a gente está numa atividade aí no Paraná, queria lhe ouvir sobre um fato que me chamou a atenção durante esta semana na CPI do MST, que foram, por parte do presidente da comissão, ataques machistas e gordofóbicos contra uma parlamentar. Como é que perdeu-se a civilidade, deputada, do que é o parlamento brasileiro, porque foi algo muito explícito e vergonhoso? Não, completamente. Aliás, essa CPI do MST, ali não tem nada a ver com o parlamento. Tem a ver com ataques, com violência, com falta de decoro parlamentar. Nós estamos entrando na comissão de ética contra o relator da CPI, foi o ex-ministro, né, do Meio Ambiente, que fez, enfim, apologia à ditadura militar dentro de uma comissão da Câmara, o que é um absurdo, e mesmo esse comportamento do presidente é muito grave. Isso mostra o desrespeito que tem pelo parlamento e a forma como querem atacar os movimentos sociais e a própria democracia. Nós temos que resistir. Eu sempre costumo dizer, nós vencemos o Bolsonaro, mas não vencemos esse movimento bolsonarista de ataque à democracia. Então nós precisamos reunir todos aqueles que defendem a democracia, a nossa Constituição, para não deixar isso seguir em frente. Precisamos realmente fazer uma atenção à democracia. Eu peço desculpas para vocês até a forma que eu estou dando entrevista, porque estou no Paraná, eu estou aqui na posse do novo reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Medronho. E atrasou muito, a gente tinha marcado 1h30, mas ele ainda nem fez seu pronunciamento. Eu disse, não, deixa eu ir lá falar com o pessoal da TVT para falar um pouquinho aí da nossa pauta. Por isso que eu quero pedir desculpas, inclusive, a forma como eu estou aqui no vídeo. Imagina, importante é que a senhora se disponibilizou e está com a gente a falar de assuntos tão importantes que aconteceram durante a semana. Então, conversamos com Gleisi Hoffmann, que é deputada federal e presidenta nacional do PT, com quem a gente falou sobre as questões do inquérito militar sobre o 8 de janeiro e também os andamentos dos trabalhos lá no Congresso. Deputada, muito obrigada. Ok, um abraço para vocês. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. O Comitê de Política Monetária, o Copom, finalmente baixou a taxa básica de juros, que é a Selic, que saiu dos 13,75% para 13,25% ao ano. O corte de meio ponto percentual é o primeiro desde agosto de 2020. Foi a primeira redução no atual governo, que desde o início criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela decisão do comitê de manter os juros.
mesmo com a diminuição, ainda é a menor taxa real descontada à inflação do mundo. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda nos primeiros governos do presidente Lula. Ministro Guido Mantega, tudo bem com o senhor? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Tudo bem? Eu estou bem, e você? Está acelerado aí? É por causa que caiu os juros? É isso que você está acelerado assim? Professor... Tudo bem, Bruna? Tudo tranquilo. Professor, vamos falar então desta redução de 0,5 pontos percentuais. Vinha sendo mercado, governo, setor produtivo do país cobrando uma redução da taxa Selic de Roberto Campos Neto, mas o presidente do Banco Central insistia em manter essa taxa agora 0,5. Queria ouvir do senhor o que isso impacta efetivamente e a partir de quando nós vamos sentir diferença nas nossas vidas. Muito bem. A situação da política monetária no Brasil era uma aberração, e ainda é uma aberração, né? Porque ela é a maior taxa de juros real do mundo, né? Que a inflação aqui no Brasil caindo, nós estamos com uma inflação em 12 meses de 3%, e quase que vai dar para atingir essa meta meio absurda que tinha sido estabelecida no passado, não é? E agora, finalmente, começa a redução da taxa de juros, com bastante atraso. Bom, é uma notícia excelente, né? Principalmente porque foi 0,5% e não foi 0,25%, né? Como alguns falavam. Então, e também o Banco Central já sinalizou que na próxima reunião também continuará baixando 0,5%. Então, começou um ciclo de baixa da taxa de juros do Brasil. Qual é o impacto que isso vai ter na economia? Num primeiro momento, é mais um impacto assim positivo no sentido das expectativas, né? Quer dizer, é uma coisa boa que vai acontecer, mas não tem um impacto imediato. O impacto imediato, porque a redução dessa taxa, ela só vai ter impacto 6, 7, 8 meses depois. É assim que funciona. Então, você vai ter que ter algumas reduções da taxa para, digamos, afetar as atividades econômicas, né? Essa taxa de juros alta, ela estava reprimindo o crescimento do país. Então, você vai poder ter uma expectativa que o crescimento será maior no futuro, não em 2023. Eu quero deixar muito claro. Acho que 2023 o estrago já foi feito, né? Nós poderíamos ter um crescimento maior e não vamos ter esse crescimento porque você não tem crédito no país, o crédito está muito caro, as pessoas não estão conseguindo comprar a prazo. O brasileiro costuma comprar eletrodomésticos, automóveis, casas, tudo a crédito, você não paga à vista. Nos outros países é assim também. Então, você não tinha crédito e quando tinha era muito alto para as pessoas, né? Então, isso só vai, digamos, desatar no próximo ano, mesmo porque os bancos privados continuarão cobrando spreads muito altos. O spread é aquela diferença entre a taxa básica, que é a Selic, e aquilo que os bancos acrescentam para ter a margem de lucro, despesas e tudo mais. Então, os bancos privados vão continuar com taxas elevadas de juros. E isso, portanto, não vai, digamos, facilitar a expansão da atividade econômica, né? Isso só vai acontecer em 2024. Se eles continuarem, tem que continuar em 2024, reduzindo a taxa em cada reunião do Copom, né, para que ela passe a ser uma taxa de crescimento razoável. Agora, em 2023, infelizmente, nós estamos com um baixo crescimento da indústria, a indústria não está crescendo nada, né? O consumo das famílias está baixo, né? Então, o consumo das famílias representa 60% do PIB, né? Ele determina o que vai acontecer com o PIB, né? E mesmo o comércio está fraco, várias empresas quebrando no setor e tal. Então, isso vai dar uma perspectiva melhor, mas não tem
ainda um efeito imediato. Aonde ele vai ter um efeito imediato é no pagamento do serviço da dívida, os juros que o governo paga para os detentores dos títulos públicos e tudo mais. Quer dizer, vai haver uma redução, mas gradual. Então, veja que hoje, até o mês de julho, o Tesouro está pagando 58 bilhões por mês para o serviço da dívida. Então, 58 bilhões por mês. Digamos que se a taxa fosse mais baixa, poderia estar pagando 30 bilhões por mês e sobrava 30 bilhões para você aumentar investimento, né, para você fazer aplicações, enfim, aumentar programas sociais e tudo mais. Então, essa conta vai começar a cair, mas ela vai fechar o ano ainda muito alta. Então, veja, a taxa de juros elevado causa um grande desperdício, né? Tem um impacto muito negativo na economia, seja nas contas públicas, seja na atividade econômica. Então, isso vai demorar para, digamos, se dissolver ao longo do tempo. Então, professor, o que o senhor está colocando isso dá um impacto pequeno ainda sobre a dívida pública brasileira, né? E em efeito cascata nas contas públicas, no que o Estado brasileiro tem disponível ali para investir, por exemplo, em programa social? Exatamente. Quer dizer, isso reduz a margem que o governo tem para fazer aplicações sociais, para investimento, por exemplo, que o investimento no Brasil está muito baixo. É claro, o governo Lula já está com um programa de investimentos, vai lançar um novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, com vários programas de investimento, mas essas coisas demoram para começar a funcionar. Então, ele vai lançar esse mês ainda, mas até engrenar, né? E aí se você gastar menos com juros, você tem mais recurso para investimento, mais recurso, inclusive para programas sociais, se bem que haja limitações para esse gasto. Então, a política monetária amarra tudo, né? Essa política monetária pode quebrar o país, pode amarrar o país, deixar ele imobilizado. Então, começa a desmobilizar. Foi, digamos, com muito atraso, né? E digamos, contrastando com o que os outros países estão fazendo. Então, não dá para dizer, não, mas todo mundo está com inflação. É verdade, todos os países estavam com inflação alta. Mas a inflação brasileira caiu mais do que nos Estados Unidos, do que na União Europeia, do que no Reino Unido. E eles todos com taxas de juros bem menores que a nossa. Então, os Estados Unidos com uma taxa de 5,5%, a inflação deles está em 4%. Né? A União Europeia com 3,75% de taxa de juros e a inflação deles acima de 6%. O Reino Unido está com uma inflação acima de 8% e está com uma taxa de juros de 5,25%. Então, veja, a maioria dos países, ela olha para o impacto dos juros altos, não faz estrepulias como nós tivemos aqui. Bom, então, espero que agora a gente vai caminhar para a normalidade, que só ocorrerá ainda em 2024. Professor, a expectativa era muito grande no entorno dessa redução, agora da última reunião do Copom. Muito se falava em 0,25, outros já de meio ponto. A minha pergunta, diante do cenário que a gente vinha enfrentando, sinais da economia, do trabalho, a inflação em queda, era possível, tinha margens para chegar, por exemplo, a 1 ponto percentual nessa redução? Com certeza, não tenho a menor dúvida, porque com essa redução de 0,5%, nós ficamos com 13,25%. Como a inflação é de 3%, nós estamos com a taxa real de 10%. Taxa real de juros de 10%. Quer dizer, ninguém tem nem metade disso no mundo todo. Então, dava perfeitamente. Nós poderíamos estar com uma taxa de juros de 9%, 8,5%. Eu estou dizendo por quê? Porque a inflação caiu. E não foi por causa da taxa de juros que a inflação caiu. Caiu por quê?
os alimentos estão caindo e continuam caindo, commodities, preços internacionais de alimentos, todos caindo, né? O consumidor brasileiro está percebendo, ele está comprando alimentos mais baratos, porque está caindo. O preço do petróleo caiu também, deu uma subidinha na semana passada, mas se a Petrobras não repassar isso para os preços, também os preços dos combustíveis estão calmos no Brasil, tá certo? Os serviços, você tem uma expansão pequena dos serviços, então não vejo por que uma alimentação. Então, a inflação está muito bem comportada no Brasil. Então, não tem razão para você dar tiro de canhão para matar a formiguinha, né? Você poderia ter feito, sei lá, 0,75 tranquilamente, porque com 0,5 até o final do ano, acho que tem mais 4 reuniões do Copom, a taxa ainda vai ficar alta, vai ficar em torno de 12%. Nós vamos passar em 12%, é muito alta. Então, poderia ter uma agilidade maior, mas, infelizmente, a mentalidade, principalmente do presidente do Banco Central, não sei, ele tem uma visão ultrapassada de política monetária. Veja, a política monetária, ela evoluiu no mundo todo. Então, mesmo países que praticam política econômica neoliberal, eles amenizaram a política monetária. Todos eles amenizaram, né? Sabem que são novos métodos na política e que ninguém exagera porque quebra o país. Se os Estados Unidos tivessem uma taxa de juros mais alta, hoje está com 5,5%. Isso já prejudica a economia mundial e a própria atividade americana. Mas digamos que eles estivessem com 8%, quebrava o mundo. Não só quebrava os Estados Unidos, mas quebrava o mundo. Então, é preciso ter muita, bom senso nessa questão de política monetária, e o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos, não tem essa visão. Professor, nosso tempo está quase se esgotando, mas eu gostaria de lhe perguntar uma última questão, que é sobre a nova composição do Copom, né? Entrou Galípolo e Aquino e reestruturou aí a composição do Copom. Eu queria ouvir do senhor se o senhor acredita que essa revigorada, esse refresh que foi feito no Copom teve influência sobre essa decisão da baixa, ou, de qualquer maneira, o Copom teria que tomar essa posição porque a pressão já estava vindo de todos os lados? Veja, de qualquer maneira, o Copom iria baixar a taxa, mas provavelmente 0,25. Há uma pressão de todos os lados, até de bancos. Isso é que é o pior. Você vê que tem grandes bancos que estão sofrendo por causa dessa taxa elevada, por causa da inadimplência, porque a taxa elevada de juros causa inadimplência. Então, você vê grandes bancos com inadimplência, eles não estão gostando, não estão lucrando com isso, eles estão perdendo, né? Então, havia uma pressão generalizada, a indústria reclamando, todo mundo reclamando, a Luísa Trajano, né, pessoas... porque, em geral, as pessoas... os empresários têm medo de falar, assim, de se confrontar, mas estava todo mundo reclamando. É claro que a entrada, principalmente do Gabriel Galípolo, que é um excelente economista, que entende muito de política monetária, deu um reforço nessa argumentação. E nós vimos que houve uma votação ali, a votação foi 5 votos por 0,5 e 4 votos por 0,25. Então, certamente, o Galípolo e o outro diretor que entrou também desempataram esse jogo, né? Porque 5-4, o próprio Roberto Campos, dessa vez, foi sensato e apostou no 0,5, mas ainda tinha 4 diretores que preferiam 0,25, tá certo? Então, fez toda a diferença e fará, porque ele tem um pensamento, ele entende muito o mercado financeiro, ele foi 5 anos presidente do Grupo Fator, né? Então ele é do ramo, ele é sensato, ele não vai tomar nenhuma medida radical, com certeza, né? Mas ele já trouxe um ânimo novo, né?
e ele já conseguiu levar, digamos, outros diretores que já estão lá no banco e que votaram por 0,5. Então, digamos, um arejamento do Copom que vai ser reforçado, porque no final do ano haverá a troca de mais 2 diretores. Então, aí você já chega a ter uma maioria para, digamos, o Banco Central ser mais proativo nessa questão da política monetária. Maravilha. Conversamos com Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda nos primeiros governos Lula. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, professor. E também do governo Dilma. E também do governo Dilma. Muito obrigada pela ajuste aí da informação. A gente agradece muitíssimo a sua participação conosco e sempre trazendo essa análise tão ponderada e importante para a gente entender a nossa economia. Obrigado, Ana Rosa. Obrigado, Cosmo. É um prazer estar com vocês aqui na TVT Brasil. Abraço. Como avaliar os primeiros meses da gestão de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aqui no estado de São Paulo? Para nos ajudar a entender como é que está a gestão Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo, a gente conversa agora com o Kiko Seleguin, que é deputado federal pelo estado de São Paulo e que também preside o Partido dos Trabalhadores no estado. Deputado Kiko Seleguin, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês, com os internautas e telespectadores. Bom, se a gente fizer uma comparação nesses primeiros meses, esse primeiro semestre, com o que aconteceu na agenda da gestão do país com o Estado de São Paulo, a gente pode perceber nitidamente que o governo do Estado de São Paulo, que é um país basicamente, né? Nós estamos falando aqui de 30% do PIB do Brasil, 25% da população, não tem agenda, né? O governador com 60 bilhões em caixa, ou seja, um caixa muito robusto, tem uma agenda legislativa muito pobre. Do que eu tenho conhecimento de projetos com algum grau de importância, foi só reajuste salarial para uma parte do funcionalismo que dialoga com a base dele, que é o setor de segurança pública. Não tem agenda no combate à pobreza, não tem agenda de infraestrutura e geração de empregos. O governo federal foi lançando programas importantes na área da educação, da saúde, da assistência, de moradia popular, e a gente não enxerga do governo do estado nenhuma agenda a contrapor ou que pudesse, por exemplo, se acrescer aos programas federais para poder colocar em parceria aí esse caixa robusto do governo para poder otimizar, por exemplo, a construção de moradias no nosso estado, ou complementar programas na área da saúde pública, ou mesmo da assistência. Então, isso mostra a falta de projeto de estado do governador Tarcísio. Ao contrário, o que a gente vê é uma agenda que flerta com a extrema-direita. A gente ouviu agora no episódio das chacinas do Guarujá uma completa falta de empatia do governador a como a polícia perseguiu o assassino do policial da Rota há 2 semanas atrás. Foi na base da tortura, de uma maneira muito desumana e, eu diria, ilegal, inclusive, de entrar na casa das pessoas, matar sem perguntar, enfim. Então, o que nos preocupa é isso, que, ao contrário do Brasil, que tem uma agenda que está tentando organizar a política nacional, criar uma condição de estabilidade política e econômica para garantir que o país tenha crescimento, de desenvolvimento, atraia novos recursos, a agenda do governo para o mundo, no sentido de colocar o Brasil mais uma vez nas grandes rodas de conversas e negociações, o que atrai muitos recursos e coloca a nossa pauta política ligada ao meio ambiente, à preservação da economia, ao desenvolvimento de uma economia verde, e em políticas de combate à pobreza e miséria e distribuição de renda, mais uma vez, na agenda do mundo, completamente descompassada. O que faz com que a gente perca oportunidade, porque se o Estado de São Paulo, do tamanho que fosse colaborativo, né, contribuísse para aumentar a ressonância dessas políticas, a gente teria um resultado muito melhor.
Deputado, você vem colocando uma falta de agenda por parte do governo do estado aqui em São Paulo, mas uma questão que o governador Tarcísio de Freitas parece estar comprometido é com a privatização da Sabesp, né? É um tema que é esse sim, que é de interesse aí do empresariado, ele vem se articulando e demandando. Como é que o senhor vê essa articulação e essa demanda que ele faz questão de se empenhar? Ele anunciou semana passada um modelo de privatização, né, que é um modelo de abertura de capital follow-on, que eles chamam no mercado, né, que é um modelo parecido com o que fizeram na Eletrobras, inclusive sendo contestado pelo atual governo, porque esse modelo fez com que o Estado diminuísse a sua participação, perdesse o controle acionário da empresa, né, dando a acionistas minoritários, mesmo sem ter investido na companhia, poder para decidir o seu futuro. Se isso acontecer na Sabesp, pode ser que haja um descompasso nas prioridades de investimento, ou seja, a companhia pode agora, quando controlada pelo capital privado, mesmo com grande parte do dinheiro público ali alicerçando os interesses econômicos da companhia, parar de investir nas regiões mais carentes e necessárias, porque essas regiões necessariamente não dão lucro. O que dá lucro é o que já está estabelecido, porque precisa de pouco investimento. Lembrando que mais da metade do lucro da Sabesp, quem dá é a cidade de São Paulo, só que a Sabesp tem contrato com outras 369 cidades do estado de São Paulo. Então foi um programa lançado com muito pouca informação, de interesse público e também do próprio mercado, porque é importante que depois desse anúncio as ações da Sabesp caíram quase 5% na Bolsa de Valores. Então demorou 8 meses para fazer um anúncio, sem nenhum grau de detalhamento, de robustez, de um plano que possa beneficiar o cidadão, que é o cliente da Sabesp de um modo geral, e demonstrado algum interesse por parte do Estado brasileiro, ou seja, de quanto vai arrecadar, como vai arrecadar, para onde vai o recurso. Porque uma coisa, nós já temos uma opinião a Sabesp, a gente disse isso na campanha eleitoral, o nosso candidato Fernando Haddad dizia que não tem sentido você se livrar de uma empresa superavitária como é a Sabesp, que é vanguarda no sentido do tratamento de esgoto, muito pelo contrário, os lugares do mundo onde foram feitos isso, os países estão retroagindo, porque vender água, que é um bem fundamental para a vida, é um risco muito grande, é um risco de encarecer, e no caso do Brasil, onde tem uma população muito carente, de você inviabilizar o consumo de água potável, não tinha sentido, ou seja, a Sabesp é uma empresa que tem capacidade de investimento e não precisava vender. Agora, já que o povo decidiu por escolher um governador com essa agenda, a gente precisa cuidar para que esse processo seja feito no melhor do interesse público, garantindo aí liquidez da companhia, mas também a responsabilidade social, porque ainda tem muito o que fazer, principalmente com relação ao saneamento básico no estado de São Paulo. Deputado Kiko Seleguin, vou dar um pouco de assunto no que diz respeito, você, deputado federal por São Paulo, e também preside o diretório estadual do Partido dos Trabalhadores. Minha pergunta é como é que estão as discussões, como é que estão as andanças no Estado para tentar organizar o partido, pensando já nas eleições municipais. O ano que vem tem eleições municipais. Pensando nessa característica de ser um Estado bolsonarista, né? Vide a eleição do governador Tarcísio de Freitas, do Republicano, que foi homem do Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, chefiou, enfim, ministério dele. Queria te ouvir sobre essa questão. Como é que o Partido dos Trabalhadores aqui em São Paulo está se organizando, já pensando o pleito municipal do ano que vem? Vamos lá, a gente trocou a direção do partido, o presidente era o nosso ministro, agora ministro Luiz Marinho, eu assumi o partido a partir de fevereiro, março deste ano, e a gente fez uma rodada de visita nas nossas regiões, em todas as 19 regiões do estado de São Paulo. E a nossa meta é reorganizar e renovar as direções municipais até o mês de outubro. Então, a nossa expectativa é que em São Paulo, que tem 645 municípios, a gente consiga estabelecer 500 diretórios municipais organizados, né, com direção renovada. E no caso do PT, que é o único partido no país que garante
o mesmo número entre mulheres e homens nas suas direções, cota para negros, para a juventude, a gente trazer essa energia da rua, do resultado eleitoral, dessa mobilização que foi a eleição de 2022, para essas novas direções. E, a partir disso, discutir uma tática eleitoral que vai desse enfrentamento que você falou do bolsonarismo. Eu não acredito que o Estado de São Paulo seja um Estado bolsonarista. Eu acredito que tem um percentual em torno de 20%, que se identifica com essas pautas de extrema-direita, antidemocráticas, que aplaudem, inclusive, ações como essa, desumanas, por parte de alguns policiais militares. Mas eu acho que o Estado de São Paulo é um Estado que tem muitos problemas. Ele é um Estado muito rico, as regiões necessariamente não são iguais umas das outras. Você vai para Araraquara, tem uma realidade econômica, um tecido social diferente do que é a região de Araçatuba, que é a região aqui de Bauru, enfim. Então a gente precisa ter um bom diagnóstico geral e também local, porque isso faz diferença na decisão do eleitor para as eleições de 2024. Então a nossa meta é ter direções bem organizadas, conectadas com a sociedade, principalmente com a nossa capacidade de mobilização, e apresentar bons projetos, né, personificados em boas candidaturas de homens e mulheres capazes de poder colocar em prática essas ideias que a gente defende no Estado, mostrando para a população paulista, olha, o Brasil tem aqui uma direção liderada pelo presidente Lula, que preserva essa questão de você ter uma política econômica responsável, mas também que inclua a desigualdade social nas decisões da macropolítica. Para que ela permeie e faça diferença no dia a dia, é importante que os municípios, as câmaras municipais também estejam, né, linkados com isso tudo, para cobrar objetivamente a execução dessas políticas na ponta. Então, esse é o nosso objetivo, de voltar a ter mais vereadores, prefeitos, vice-prefeitas e poder conectar cada uma das cidades paulistas a essas transformações que o presidente Lula tem liderado à frente do nosso país. Deputado, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu vou lhe perguntar sobre uma outra questão do governo aqui de Tarcísio de Freitas, que agora, recentemente, nas últimas semanas, foi anunciado também uma orientação de que as aulas da rede pública sejam monitoradas, tanto por coordenadores, e que relatórios sejam enviados sobre as aulas que são ministradas. O sindicato responsável, que é a PEUESP, já se posicionou sobre, dizendo que é lamentável, é um absurdo tal posição do governo, mas eu gostaria de ouvir o senhor, quanto parlamentar, como que o senhor percebe esse tipo de escolha de política do governador Tarcísio de Freitas aqui para o nosso estado? É engraçado que é um governador que quer monitorar como é que o professor leciona dentro da sala de aula, mas não quer monitorar como é que o policial militar age no dia a dia no combate ao crime. Ou seja, você imagina, por exemplo, se todos os policiais que fizeram essas operações, que com 16 mortes na Baixada Santista, tivessem monitoramento no seu uniforme, né? Então está claro uma tentativa de cercear o direito do professor de tocar o aprendizado dentro da sala de aula. Isso tem a ver com essa discussão maluca e surreal que é a história da escola sem partido. O sindicato vai se mobilizar, o nosso partido vai se mobilizar. Isso se trata, na minha opinião, uma ilegalidade, porque não há nenhum tipo de justificativa fazer esse tipo de monitoramento. Isso significa você violar aí a prática profissional de um professor. Isso significa, daqui a pouco, vão querer colocar uma câmera dentro de um consultório médico, por exemplo, para saber como é que o médico adota ali a sua disciplina, ou seja, ele estudou 10 anos na universidade, aprendeu e tem que ser monitorado por quem? Quem é que vai monitorar? Vai ser usado essas imagens para quê? De que maneira? Para garantir a segurança do aluno, do professor, né? Então isso, na minha opinião, cheira a um absurdo completo, né? Perfeito. Conversamos com o Kiko Seleguin, que é deputado federal e presidente do PT no estado de São Paulo. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, estou sempre aqui à disposição, é sempre um prazer poder discutir aí. Um grande abraço, valeu. Abraço. A Defensoria Pública de São Paulo pediu ao governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o imediato fim da operação policial no Guarujá, que já matou 16 pessoas desde sexta-feira, dia 29. A ação iniciada após a morte de um soldado da Rota,
que é a Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, não tem data para acabar. O governador já manifestou publicamente apoio ao que chama de, entre aspas, confronto, negou excessos e disse que está, abre aspas, satisfeito. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Cláudio Aparecido da Silva, o professor Claudinho, que é ouvidor das polícias de São Paulo, professor e militante do Movimento Negro e dos Direitos Humanos. Ouvidor, prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Como vai? Seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite ao Revista Brasil TVT. E boa tarde aí a todos os telespectadores. Professor, ouvidor das polícias do Estado, Claudinho. Queria lhe ouvir, quase uma semana da fatídica ação da Polícia Militar com a ação Escudo no Guarujá, que já resultou em 16 mortes. Tudo desencadeou a partir da morte de um policial da Rota. Primeiramente, nossa solidariedade aos familiares desse policial e também aos familiares dessas 16 vítimas mortas no Guarujá. Queria lhe ouvir como é que estão as discussões com o governo do Estado, o movimento dos direitos humanos e, sobretudo, o senhor que é ouvidor das polícias. Realmente, nós também queremos manifestar a nossa solidariedade aos familiares do policial falecido, policial Patrick Reis, que, diga-se de passagem, era um bom policial, um bom pai de família e um bom filho. Manifestar também a nossa solidariedade com o policial Cabo Alfaia, que foi também ferido nessa atitude criminosa, e manifestar a nossa solidariedade e apoio a todas as vítimas, as familiares de todas as vítimas fatais, né, as 16 vítimas fatais até agora, e também a todas as vítimas das diversas violações que a gente tem recebido notícia, denúncia naquela região da Baixada Santista, especialmente no Guarujá. A ouvidoria da polícia, ao tomar conhecimento das denúncias, tem exigido imediatamente, exigido não, mas pedido uma apuração rigorosa, e tem pedido também um diálogo com a Secretaria de Segurança Pública e com o Governo do Estado, no sentido de que a gente possa fazer uma avaliação da Operação Escudo. No dia de hoje, junto com outras organizações de direitos humanos, a gente soltou uma nota pedindo a imediata suspensão e um debate objetivo com o governador, no sentido da gente fazer uma avaliação da Operação Escudo. Tem uma série de questões nessa operação que a gente precisa entender como que se deu. Nós precisamos entender, por exemplo, por que tantas pessoas reclamam da Operação Escudo e tantas pessoas denunciam irregularidades, ilegalidades cometidas por policiais da Operação Escudo. Precisamos entender por que houveram tantos tiroteios, né, segundo os policiais, sem qualquer policial ferido nesses confrontos, sem qualquer indício desses tiroteios, pelo menos nos lugares onde a gente estivemos, que tem sido atribuído tiroteio e não se percebe nas casas, né? Quem conhece dinâmica de favela, favela tem vielas, né? Vielas são lugares muito difíceis de se errar tiro, mesmo que à distância, porque são curtos espaços, então você tem ali uma condição de acertar ali muito grande. Então, nós não temos notícias de policiais feridos na Operação Escudo, não temos notícias de policiais sequer feridos de raspão. Então, a gente também quer entender a dinâmica dessas mortes a partir dessa perspectiva. Outra questão que a gente está colocando, como é que a gente ordena a realização de uma operação como essa e uma operação legal, dentro da legalidade, e a gente não equipa os policiais com os equipamentos de câmeras corporais para garantir transparência para essa operação. E as respostas também que a gente precisa
sobre as diversas denúncias que tem nos chegado de várias ações arbitrárias, como invasão de casas, agressão de crianças, agressão de jovens, e tantas outras denúncias que têm chegado aqui na ouvidoria e chegado para as demais instituições de direitos humanos relacionadas a essa operação. Então, a gente também acha que a operação ela precisa acabar, mas a gente está sugerindo ao governador pelo menos uma suspensão para que a gente possa sentar e fazer uma avaliação dela. E, ouvidor, eu gostaria de escutá-lo sobre a declaração do próprio governador, Tarcísio de Freitas, mas também como secretário de Segurança, Derrite, quando foram questionados sobre as denúncias dos moradores, né? Eles disseram que, na verdade, isso é uma narrativa que é construída pelo tráfico ali da região e que coíbe ali a população a fazer isso. Como é possível, sem uma investigação ou sem um protocolo de busca de informações, as autoridades, o governador e o secretário de Segurança, darem uma declaração dessa de forma tão imediata e colocando em dúvida a postura dos moradores, a declaração dos moradores? Eu acho que, primeiro que, na minha opinião, o governador ele está totalmente descontextualizado sobre o que está acontecendo no Guarujá e na Baixada Santista. Eu convidaria o governador a fazer como a gente fez, ir nas comunidades e conversar com os moradores, com os populares, ouvir dos populares o que efetivamente está acontecendo. Esse é um aspecto. Em relação à declaração do secretário de Segurança, eu gostaria de saber se o secretário de Segurança está insinuando que crianças de 7 e 9 anos, como é o caso dos enteados do Felipe, que é o garçom do quiosque lá de Santos, que apareceu inclusive o patrão apresentando o comprovante de pagamento dele do último domingo, se essas crianças também estão mentindo, porque essas crianças disseram que o Felipe foi tirado de dentro de casa e que eles foram recebidos e que eles receberam a polícia dentro de casa e os policiais ficaram fazendo perguntas sobre a vida do Felipe, que foi esse rapaz que morreu e foi sepultado na manhã de ontem. Então o governador está dizendo que essas crianças estão mentindo? O governador não, desculpa, o secretário de Segurança está dizendo que essas crianças estão mentindo? Então, tem essas declarações, tem outras crianças fazendo declarações. Na ida ao Guarujá, lá ao sítio Conceiçãozinha, várias crianças nos abordaram os deputados, as instituições que nos acompanharam e também fizeram esse tipo de relato de que as casas estavam sendo invadidas, relatos de que as abordagens são abusivas, relatos de que mulheres tomando banho tiveram o banheiro invadido. É esse o nível das denúncias que tem chegado para a gente. Então a gente está sistematizando tudo isso e estamos, à medida que elas vão chegando, enviando para a corregedoria e para os órgãos competentes para que faça a devida apuração e acompanhamento e, se for o caso, que quem praticou ilegalidade receba as sanções que a lei permite receber. O que chama a atenção também, ouvidor, é quando vem essa frase por parte das autoridades públicas, como governador e secretário, quando fala confronto, mas é um confronto que só um lado tem vida ceifada, né? Então, que confronto é esse? Para além disso, as pressões no que diz respeito aos defensores dos direitos humanos, que pedem justiça, que pedem paz, que pedem integridade e respeito a todos e todas. A ONU já se manifestou, na sexta-feira tem uma nota conjunta de várias entidades aqui no estado de São Paulo e também entidades nacionais. Queria lhe ouvir sobre essa contextualização dessa pressão que já começa a vir de fora e o governador Tarcísio de Freitas, junto ao seu secretário de Segurança Pública, tem que se manifestar quanto a isso, de uma apuração correta e o porquê, essa pergunta que não quer calar, por que foi tirado as câmeras das fardas dos policiais, que era uma forma de pegar a síntese da operação de forma transparente? Eu penso que, de fato, a tendência desse caso é ele cada vez mais tomar proporções mundiais
né, internacionais em relação à gravidade dos fatos que a gente tem discutido. Um outro aspecto é que não há possibilidade de uma atuação mais eficaz e mais precisa se não houver, de fato, a colaboração entre todas as entidades e institutos ou instituições que atuam na defesa dos direitos humanos e na defesa da vida. Então, eu louvo muito a atuação conjunta das organizações e entidades, dos movimentos sociais, que foi através dos movimentos sociais que chegaram as denúncias até a gente e que essas denúncias têm sido publicizadas, né? É importante dizer que tudo ainda está no campo da denúncia, que a gente aguarda e espera a devida apuração com a maior agilidade possível para que a gente possa dar respostas para a população. E a gente também espera que as explicações cheguem, porque eu não consigo perceber que numa ação que está tão baseada na legalidade, que ela não tenha qualquer transparência sobre ela. E as câmaras corporais poderiam ter propiciado isso. E se efetivamente o secretário de Segurança está certo, o governador está certo, seria um problema menos para ele se ele pudesse imediatamente apresentar as imagens e dizer, os policiais atuaram dentro da legalidade e o assunto acabou. Infelizmente, isso não está acontecendo. E outro aspecto que é importante dizer é que as organizações e instituições de direitos humanos estão considerando uma série de outras medidas em relação a esse caso as respostas que vierem não vierem satisfatoriamente. Então, essa medida de internacionalização do caso, que já está internacionalizado, é uma medida objetiva, uma vez que é uma medida objetiva que pode ocorrer, uma vez que o Brasil é signatário de diversos tratados de defesa e proteção de direitos humanos e ele precisa responder à comunidade internacional em relação a esses casos. Perfeito. Conversamos com Cláudio Aparecido da Silva, o Claudinho, que é ouvidor das polícias de São Paulo, professor, militante do movimento negro e de defesa dos direitos humanos. Ouvidor, foi muito importante a sua participação aqui conosco, é muito importante o trabalho que a ouvidoria faz e a gente, mais uma vez, tem esse espaço também para se solidarizar com as pessoas que foram vítimas fatais, mas também com toda a população que tem sido vítima da atuação da operação. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Muito obrigado, parabéns para a TVT pelo grande debate que tem proposto para nós. Abraço. Abraço. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Jovens de várias partes do mundo estão em Lisboa, capital de Portugal, para a Jornada Mundial da Juventude. Com a presença do Papa Francisco, estão sendo esperados para o evento mais de 500 mil de jovens. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Suzana Moreira, que é gerente de programas para a conversão ecológica no movimento Laudato Si e mestra em tecnologia sistemático-pastoral pela PUC-Rio. Suzana Moreira, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui. Tive que improvisar a conexão porque na JMJ sempre acontecem coisas fora dos planos. Então estou conectada do meu celular, mas muito feliz de poder estar aqui com vocês. Obrigada, Ana Rosa e Cosmo, por estarem me recebendo. Suzana Moreira, que está falando direto lá de Lisboa, em Portugal. A gente percebe que você teve que se deslocar para um espaço para falar com a gente agradece de antemão. E queria te ouvir, né, como é que está sendo essa Jornada Mundial da Juventude aí em Lisboa, os jovens de todos os cantos do mundo. Traz para a gente aí como é que está sendo essa jornada de vocês. Muito forte. A juventude estava com uma expectativa enorme, porque essa JMJ foi postergada devido à pandemia.
e o encontro está superando as expectativas de todo mundo. Já na missa de abertura, haviam 300 mil jovens, e ontem, anteontem, com a acolhida do Papa, também superou ainda os números que eram esperados pela organização local. E a gente está vendo que, assim, a cidade de Lisboa, apesar de pequena, conseguiu se preparar o máximo possível, né? A gente sabe que sempre é um evento que supera as proporções de qualquer evento mundial, mas mesmo assim tem sido um encontro muito forte. A gente vê essa diversidade que existe dentro da Igreja Católica, das diversas expressões entre as juventudes, as diversas formas de celebrar a fé católica. Tem gente de todos os continentes aqui presentes e está sendo realmente muito forte e inspiradora a experiência. Suzana, eu queria te perguntar então, já que você está aí no meio do evento, ele já está acontecendo, como é que tem sido a conversa, o debate sobre a posição da Igreja Católica e do Papa Francisco sobre as questões ambientais, inclusive tratando de documentos específicos falando sobre essa casa comum, que é de todos nós, tanto humanos como seres não humanos também, outros animais, enfim, abrange aí toda a nossa fauna e flora de toda forma. Como é que vocês têm debatido isso e qual importância isso está tendo aí no dia a dia do evento? Essa JMJ está sendo histórica porque pela primeira vez colocaram a ecologia integral como uma das formações centrais. Toda JMJ tem sempre uma programação de catequeses que acontecem para todos os peregrinos, e uma das catequeses ia ser justamente ontem sobre ecologia integral. Mas além desse aspecto mais formativo, a própria organização da JMJ foi feita pensando na sustentabilidade. E o movimento Laudato Si, onde eu trabalho, foi uma das grandes assessorias para que isso acontecesse. Então, desde os materiais que foram usados para criar a mochila dos peregrinos, os materiais do terço que foi usado, a preocupação com a separação dos resíduos, né? A gente vê em diversos aspectos da organização como a sustentabilidade foi levada em conta para que essa jornada fosse a mais sustentável na história até agora, né? Na própria formação também dos voluntários, né, que foram 25 mil voluntários para essa edição, houve toda uma formação online e também a questão da ecologia integral estava como parte da formação dos voluntários, né? E ecologia integral é um conceito que o Papa Francisco traz na Laudato Si. Laudato Si é o documento que ele lançou em 2015 sobre o cuidado com a criação e faz parte da doutrina social da Igreja, e é o grande documento de referência, então, sobre o cuidado com a natureza, né, que a gente chama de criação, e o quanto cuidado com a nossa fé católica, né? A gente professa que Deus é criador, né, e todo esse planeta, nossa casa comum, é criação, nós somos criação e somos chamados a cuidar para ajudar a criar mais justiça climática e socioambiental. Suzana, para além das questões ambientais, não menos importante, muitíssimo importante, sobretudo as mudanças climáticas já estão batendo na nossa porta quase que diariamente, mas eu queria te ouvir também no que diz respeito a outros temas, por exemplo, no que diz respeito à juventude e ao trabalho. Juventude, redes sociais, mídias sociais. Como é que é feita essa discussão com essa juventude aí nesse encontro mundial com o Papa em Lisboa? Eu sei que o Papa andou falando sobre essas questões dos jovens e as redes sociais. Queria te ouvir sobre essa questão também. Está acontecendo também, tem várias coisas históricas acontecendo nessa JMJ. E a outra questão, então, além dessa parte da ecologia integral, é que vai ter o primeiro encontro internacional de influencers católicos. Vai ser hoje à noite, o Dicastério para a Comunicação do Vaticano que está organizando, junto com um movimento que já existia na área de comunicação também, se não me engano é por liderança de algumas pessoas da Espanha.
e estão tentando criar mais esse engajamento, então, com as diversas juventudes que já estão nas redes sociais e criam conteúdo sobre a fé católica para criar conexão. Essa está sendo a principal preocupação agora. Mas, dentro desse contexto, há 1 ou 2 meses atrás, o Dicastério de Comunicação do Vaticano lançou um documento sobre diretrizes para presença online, né? Como lidar com essa questão de que a Igreja Católica tem vários fiéis que têm se colocado como pessoas de referência nas redes sociais, como fazer isso e manter a coerência com o Evangelho, né? Porque a gente sabe que existem vários contextos de discurso de ódio que ainda aparecem nas redes sociais, então existe essa preocupação por parte do Vaticano para cuidar também dessas questões delicadas. E o Papa Francisco, ele incentiva muito os jovens para, né, quem se sente chamado para esse tipo de vocação de estar nas redes sociais, que vá em frente, mas que vá também com discernimento, sempre testemunhando o amor de Deus, porque isso é o principal, né? E você disse em determinado momento aqui na nossa conversa que há pessoas de várias partes do mundo e de fato, assim, a gente tem uma desigualdade entre sul e norte, financeira, socioeconômica, de acesso à riqueza, inclusive de acesso à riqueza natural mesmo para a utilização, muito grande. Você está num país europeu, em Portugal, e aí eu gostaria de ouvi-la sobre como tem sido essa relação, assim, dos países do sul global com o norte global, como tem sido esse debate em relação à desigualdade social. Eu confesso que a nível de debate oficial eu não vi muita coisa, mas a gente vê na experiência do dia a dia, né? Eu hoje, por exemplo, estava com um outro grupo de voluntários, a gente queria tentar entrar num trem que estava muito cheio, mas para gente que é da América Latina, a gente sabe que ainda dá para entrar no trem quando está cheio. Mas aqui a juventude europeia já estava bloqueando as entradas, falando que não tinha mais espaço. É um exemplo simples, mas que mostra o quanto que existe, assim, e as pessoas têm sentido entre os latino-americanos e os europeus, essa diferença cultural, mais que nada, né? Que afeta a nossa convivência. E existe também uma falta de um senso mais de solidariedade entre a juventude europeia para entender o quanto que custou para nós da América Latina conseguir estar aqui, né? Conseguir pagar pelas passagens, conseguir pagar pela inscrição no evento, entender que quando a gente paga pelo pacote que inclui alimentação, a nossa única opção é a alimentação que o evento oferece, né? A gente não tem a possibilidade de dizer, esse restaurante está cheio de peregrino, então eu vou num outro que eu posso pagar. Não, a gente realmente depende daquilo que a gente já pagou, né? Então, assim, existe uma dificuldade dessa compreensão por parte dos europeus de entender como é difícil a nossa realidade, mas, ao mesmo tempo, o encontro, ele gera esses incômodos que acaba sendo algo muito positivo, porque se não fosse esses encontros assim, essa juventude nunca ia saber que existem essas diferenças, né? Então, é um incômodo que acaba sendo algo bom, porque ajuda a tirar as pessoas daqui da área de conforto, né, e pensar sobre uma realidade que está fora do que eles vivem diariamente. Suzana, nosso tempo está acabando, temos 2 minutinhos, mas eu tenho que te fazer uma pergunta que é muito pertinente nos dias de hoje, quando se trata de juventude católica e desse encontro mundial da juventude com o Papa Francisco. Como é que estão as conversas e discussões desta juventude presente aí no evento em Lisboa sobre possível reforma dentro da igreja? Essa é uma boa pergunta. É delicado, né? Porque existe muita polarização dentro da igreja. E a gente tem visto isso aqui. Então, um exemplo que hoje eu vi a notícia, tivemos um centro arco-íris nessa JMJ, que se eu não me engano também é a primeira vez que acontece algo assim.
e fizeram uma missa, então, para as pessoas LGBT, e essa missa foi invadida por um grupo ultraconservador que estava contra isso, né? Então, para falar sobre uma reforma na igreja, é difícil, porque existem os grupos que são contra e existem os grupos que são a favor. O que me parece é que, dos discursos que o Papa Francisco fez até agora, a maior preocupação dele é que as pessoas lembrem que o amor é o que nos define, que tem que ser a nossa luz guia, que a igreja é para todos, né? E também que as igrejas locais têm que entender que elas têm responsabilidade de lidar com os temas também, né? Dentro desse contexto mais abrangente que a Igreja Católica está vivendo, a gente está passando pelo sínodo de sinodalidade. Tudo isso é um esforço para a descentralização do poder em Roma. E eu acho que, de certa forma, a JMJ ajuda as pessoas a entenderem um pouco isso, né? Como a gente encontra com essa diversidade que existe nos países e na forma de cada um celebrar a fé. Isso acaba sendo também um convite para as pessoas entenderem que não é para ser todo mundo igual. Então, talvez não seja exatamente uma reforma no sentido formal, mas é uma reforma no sentido de uma conversão pessoal que as pessoas vão fazendo, de entender que a Igreja Católica é diversa e a gente precisa saber respeitar isso e incentivar isso, porque faz parte também daquilo que o Espírito Santo vai soprando na Igreja. Perfeito. Conversamos com Suzana Moreira, que é gerente de programas para conversão ecológica no movimento Laudato Si e mestra em teologia sistemático pastoral pela PUC Rio, e está falando conosco lá de Lisboa no encontro da juventude, encontro mundial da juventude com o Papa. E a gente te agradece muitíssimo, Suzana, e a gente deseja uma boa continuidade de evento para vocês por aí. Muito obrigada, Ana e Cosmo. Foi um prazer estar aqui. E vou levar vocês para serem abençoados também pelo Papa Francisco. Abraço. Abraço. 2 semanas após chegar às salas de cinema, o filme Barbie segue dominando as rodas de conversas e as discussões nas redes sociais. O longa já é um fenômeno de bilheteria em todo o mundo e também se tornou um fenômeno cultural, algo que há tempos não se via na indústria cinematográfica. E para falar do fenômeno filme da Barbie, nós conversamos agora com Marina Costin-Fuser, que é doutora em cinema e estudos de gênero pela University of Sussex e pós-doutoranda do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, o IEA-USP, e professora da Escola de Cinema do Maranhão. Professora Marina Costin-Fuser, tudo bem? Prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Desejo uma professora, boa tarde para todos. Maravilha. Vamos falar então deste fenômeno das últimas 2 semanas do filme Barbie. Como entender e compreender este fenômeno todo, população toda, a onda rosa que tomou conta do filme Barbie, professora? Esse filme, ele é dirigido a um público muito amplo, né? Ele tem uma repercussão grande porque a minha geração e outras gerações além da minha brincaram de Barbie. Então existe uma relação afetiva com a boneca, com o que ela representou em partes da infância, e também uma pegada crítica que, de certa forma, incorpora pessoas que não necessariamente gostam da Barbie, né? E, professora, trazendo à tona um pouco do texto que a senhora fez referente a esse filme, toda essa postura que a senhora começou a falar aí, que foi publicado na revista Cult, né, no último período, a senhora fala, inclusive, sobre os motivos que levaram a Mattel, que é a fabricante da Barbie, e também digamos, essa indústria cinematográfica, a indústria de massa, né, de cultura de massa, a fazer essa nova releitura dos processos de relações de gênero, né? E aí eu gostaria de ouvir a senhora sobre essa relação, assim, o quanto
os movimentos sociais e as lutas por igualdade têm relação com isso e o quanto o mercado, a questão financeira também pesa nessa decisão. Bom, as pessoas que... Primeiro eu fui bombardeada com a repercussão, né, do artigo, principalmente porque eu dialogo com os setores da esquerda, falo desde o campo da esquerda, e me contaram que o blockbuster da Barbie é capitalista, que a Mattel quer vender boneca. Esse é um lugar comum, a gente parte daí, é um blockbuster, que nem Star Wars, que nem os Vingadores, que também lucraram bilhões com merchandise. Então, assim, a gente está falando aqui de um filme hollywoodiano. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? E que a Mattel é a produtora, né? É coprodutora desse filme, então, obviamente, existe um interesse comercial aqui. O que eu posso dizer sobre os movimentos sociais? Bom, o mercado, ele se adapta às demandas da sociedade. Então, assim, cada vez mais existe um público com a inclusão digital que clama por uma representatividade maior das alteridades, das diferenças, então a questão racial, a questão de gênero, a questão, inclusive, LGBTQIA+, né? Então, assim, eu acho que esses movimentos sociais foram bem-sucedidos nas redes sociais, a ponto de criar novos consensos em torno da representatividade fílmica. Mas tem uma identidade que não entra aqui, que é a identidade de classe, que é uma que fica muito à deriva, porque a Mattel é uma empresa que a gente tem que lembrar, é capitalista, existe um interesse de lucro aí. Então, a Barbie, não existe uma Barbie pobre, né? Existe Barbie engenheira, existe Barbie presidente, CEO, mas não existe Barbie pobre. Essa representatividade é mais complicada porque tem a ver com a materialidade, né? Pois é, professora, e em cima disso, do que a senhora acabou de falar, comentar também de quanto a indústria da cultural envolve e influencia a vida das pessoas, trazendo esse exemplo do filme Barbie, porque não tem como desconectar nas últimas 2 semanas todo mundo falando a respeito, não é, professora? Então, esse todo mundo falando a respeito, para mim, significa que o filme foi bem sucedido, mesmo por quem falou mal, por quem criticou. Porque, primeiro que as críticas, principalmente essas críticas em relação à questão da indústria cultural e do capitalismo, elas têm fundamento, né? Então, assim, por um lado, estamos debatendo a indústria cultural, então já existe um sucesso nesse sentido. Do outro sentido, ela incomodou um setor antifeminista que está crescendo no mundo, que é o fascismo, né? Que, enfim, a extrema-direita tem se feito valer de uma pauta de costumes anti-LGBT, aqui tem uma atriz trans, né, nesse filme, a Hari Nef. Então, assim, existe ali uma representatividade e uma discussão do próprio enredo do filme, que é a derrocada do patriarcado, a gente não pode esquecer disso, né? Então, isso incomodou setores que a gente queria incomodar. Eu acho que a Greta Gerwig, que é a diretora desse filme, ela não é da Mattel. A Mattel produz, mas não dirige o filme. E a Greta Gerwig, ela já se consagrou por filmes como Lady Bird e a Little Women, que são 2 filmes extremamente com uma pegada feminista. E eu acho que ela mantém esse approach, apesar de ser um filme hollywoodiano produzido pela Mattel, enfim. A gente não precisa ser inocente em relação à materialidade do filme, mas pensar que a militância feminista mais progressista e inclusive na questão de classe, ela não chega aos amplos setores. Ela tem um limite, né? A Barbie fura essa bolha. É por isso que é interessante. Ela chega a lares onde nós não chegamos. E é exatamente nesse caminho que eu gostaria de falar com você, nesse processo de
há outros filmes e há outros exemplos, até mesmo da indústria hollywoodiana, séries, que tratam sobre essas comunidades oprimidas, né? Você bem colocou que a questão de classe ainda é um tema que ainda não é abordado, mas nós temos, por exemplo, Pantera Negra, nós temos um filme protagonizado pela Mulher Maravilha, dando uma ênfase novamente sobre a questão de gênero. A gente pode entender, então, que esse debate da igualdade para diversas comunidades, até pessoas deficientes, há séries específicas que falam sobre essa comunidade também, pessoas com deficiência, desculpa, mas há uma infiltração na indústria de massa sobre esses temas e isso é benéfico para as próximas gerações? Queria ouvir você sobre isso. Ele é benéfico, em geral é benéfico, eu sou otimista. Mas é claro que, assim, quando você vê no começo dos anos 2000, a Gisele Bündchen desfilou com um biquíni do Che Guevara na CIA. Então, assim, existe sim uma contradição grande aí, né? As bolsas da Frida, os produtos da Frida, você encontra em tudo quanto é loja. Então, assim, a indústria cultural ela se apropria dos símbolos da sociedade, inclusive os símbolos progressistas, e transforma em mercadoria. Se tem gente para comprar, eles vão vender. A questão é do mercado mesmo. Mas, para mim, eu acho muito positivo que o mercado se aproprie de símbolos positivos, né, que geram debates, que tem uma representatividade, do que outros símbolos quando eu cresci na década de 90 que não tinham isso, né? E, professora, a partir desse exemplo de comunicação de massa do filme Barbie, ele pode se tornar um case, por exemplo, nas aulas de cinema, a partir de agora, para os alunos de cinema? Não sei se eu entendi a pergunta. Se pode se tornar um case o filme Barbie, pode se tornar um case a partir de agora, dentro da sala de aula, para os alunos de cinema. Então, eu adoro esses cases. Eu acho que é desafiador mostrar para os meus alunos, de crítica principalmente, que a gente tem que fazer uma crítica equilibrada e ponderada. E o filme da Barbie, ele nos fornece elementos para uma crítica negativa do mercado e talvez de uma superficialidade em relação a outras questões, né? Mas, ao mesmo tempo, ele possibilita uma crítica sobre a representatividade, inclusive, da boneca, do produto que eles estão vendendo. Quer dizer, eu cresci com a Barbie loira. E eu cresci não só com a Barbie loira, mas com a Xuxa. E isso fez com que muitas mulheres se odiassem, muitas meninas, né, na época meninas, se odiassem porque elas não eram loiras de olhos azuis. A Juliana Vicente fez um filme sobre uma paquita negra, né? Isso ainda no começo dos 2000, assim, já faz bastante... Não, 2010, eu acho. Se você pensa a ideia de uma paquita negra, uma menina negra que queria ser paquita, né, que vai fazer o teste, as amigas passam e ela não, né? Eu acho que isso diz muito sobre o tempo que eu cresci. E ver essa representatividade se ampliando, esse espectro de representatividade se ampliando, ele traz elementos positivos também. E eu gosto de explorar isso com meus alunos, assim, em vários temas, assim. E professora, na verdade, estamos nos minutos finais aqui, mas é um pouco trazer a complexidade da própria sociedade, né? Sociedade mundial, assim, porque já há alguns anos que a Mattel tem essa postura de trazer a diversidade nas suas bonecas, com cabelos afros. Como a senhora disse, eu também cresci com uma boneca Barbie loira, magérrima, de olhos azuis e que não me representava, mas era aquele estereótipo que a gente lidava. E aí, essa nova diversidade, mesmo sendo uma intenção de mercado, pode surtir daí aspectos positivos no processo mesmo do desenvolver da sociedade, não? Exatamente. Você está pensando na autoestima das meninas. Eu vi um filme que chama Miss Falta de Representação, Miss Representation, né? Que é um filme de direção coletiva, mas que trata justamente dessa questão da representação das mulheres na mídia e no cinema. E como as meninas se sentem crescendo
se identificando. E mesmo a Barbie daquela época, ela tinha um papel progressista no sentido de que apresentava mulheres como CEO, ganhando o prêmio Nobel, e isso foi positivo para algumas meninas, e isso a personagem Glória, que é uma mulher latina, né, não é lida como branca dentro da sociedade estadunidense, ela se coloca ali, né? Isso me ajudou muito em alguns sentidos. Só que tem limite. E no momento que a Mattel entendeu que a sociedade, a partir de 2014 mais ou menos, começou com mais força, né? Já existia esse movimento social, mas nas redes, eu acho que os movimentos sociais entenderam a importância das redes para divulgar ideias. E nesse sentido, teve uma primavera feminista que, diferente das outras ondas feministas, a questão racial, ela apareceu com força em amplos setores, né? Porque já existia um feminismo negro, a Angela Davis, enfim, a Bell Hooks, de outras gerações. Mas a gente não lia Bell Hooks. Eu fiz Ciências Sociais na PUC, um curso extremamente progressista, pelo menos para o tempo que eu estava. E, de repente, essas pessoas começam a se armar desse legado que foi deixado de lado, posto de lado pelo feminismo branco, e trouxeram com muita força a ideia de interseccionalidade da Kimberly Crenshaw, e que foi antecipada já pela Lélia Gonzalez, enfim, já existia uma ideia de interseccionalidade que precede o conceito que a Kimberly Crenshaw cunha, mas, de todo modo, são movimentos sociais de base que vão pressionar o mercado para que a Mattel se sinta obrigada a criar Barbie negra, Barbie gordinha, Barbie com deficiências, enfim. Eu acho muito, muito interessante, até a questão da celulite, né, no filme, que quando a boneca vai se humanizando, o primeiro sinal é o pé chato e a celulite. Normalmente a boneca fica com o pé na posição de salto, né? E aí ela baixa o pé na posição humana, vamos dizer assim, né? A posição humana. E a questão da celulite, ela é interessante porque, assim, a indústria cultural, as mídias, eles fazem de tudo para apagar a celulite, através de Photoshop, de edição. Mas a maioria das mulheres tem celulite, né? E isso não deveria ser uma questão. Exatamente. Então fica aí a dica para quem ainda tinha alguma dúvida sobre o que trata o filme Barbie. A gente tratou um pouco aqui com a professora Marina Costin-Fuser, que é doutora em cinema e estudos de gênero pela University of Sussex, pós-doutorando no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, o IEA-USP, e professora da Escola de Cinema do Maranhão. Professora, muito obrigada por trazer toda essa reflexão, que ajuda também a todos nós aqui, os nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Brasil Atual também, a compreender qual que é esse movimento dessa produção cinematográfica. Eu agradeço demais pela oportunidade e pela conversa agradável aqui. Uma boa tarde para todos. Abraço. Boa tarde. E com essa bela entrevista, repercutindo aqui o filme da Barbie, que se tornou um fenômeno mundial de bilheterias aqui no Brasil e também fora, trazendo uma reflexão sobre luta de classe, estereótipos, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana, Ana Rosa. Encerramos mais uma edição do nosso programa. Para você que quer reassistir alguma das entrevistas ou perdeu alguma coisa na edição de hoje ou nas anteriores, vai lá no nosso YouTube, youtube.com/redetvt, e procura, estão todas as entrevistas disponíveis para você também compartilhar com quem você acha interessante. Forte abraço para quem esteve com a gente em mais essa edição. Até semana que vem. Pessoal, obrigado mais uma vez pela companhia. Muito bom ter vocês aqui com a gente na TVT e na Rádio Brasil Atual. Boa semana a todos, todas e todes. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!